Oi, amigos da TV Amergues, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas reflexões que Joana de Ângeles faz nos livros Plenitude e Desperte e Seja Feliz acerca do sofrimento. Ela diz que na busca incessante do prazer, nós vamos nos transferindo de uma para outra sensação, gerando desequilíbrio e ansiedade, que são responsáveis pelo sofrimento. E que selecionar os valores reais nesse momento se faz da maior importância, diferenciando o que é do interesse mais superficial das aspirações do ego, as aspirações mais grosseiras, e quais são aquelas outras mais sutis e enobrecedoras que se adquire na resistência, na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. É muito importante que nós lembremos que o corpo é um instrumento transitório para o ser eterno e que propiciar à alma a sua ascensão deve ser feito pelo exercício das virtudes. Não que em função disso nós devêssemos ter aquele comportamento extremo, asceta, de não vivenciar, as alegrias da vida cotidiana, de estar com as pessoas e tal, mas que é importante buscar a compreensão das finalidades existenciais. Esse é o sentido, poder fazer um exame aprofundado das situações que se nos apresentam. Adquirir um estado interior de paz para passar pelas situações sem se ater às situações. Porque a mente e o corpo suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas sempre atravessarão largos períodos de sofrimentos. E aí a mentora diz o quanto a gente vê tantas pessoas que dispõem de muitas somas, de muito prestígio social, econômico, e que ainda assim se veem aturdidas pelo vazio existencial, pelo tédio, pela insatisfação, que são fortes causas do sofrimento. Muitas vezes, por não sabermos distinguir entre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo, aquilo que convém ou que não nos convém no sentido do nosso crescimento espiritual, faz com que muitas vezes nós extrapolemos nas aspirações e nos atormentemos pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e se transferindo de uma para outra amargura. Então, diz a mentora, que a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação daquelas pequenas coisas que a vida nos concede. Não no sentido de termos uma atitude conformista, sem a vontade de progredir, de lutar, não é isso, mas de uma aceitação consciente dos valores, dos recursos que nos chegam e de poder curtir, vivenciar esses pequenos prazeres, esse pequeno bem-estar, de estar no contato com a natureza, de estar com as pessoas próximas, porque toda vez que o desejo exorbita, diz ela, gera sofrimento, em razão de se tornar uma emoção perturbadora, que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. O desejo tem que ser conduzido com equilíbrio a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. O ideal do bem, o esforço por conseguir, são estímulos para o desenvolvimento, para acionar tudo aquilo que existe de benéfico dentro da criatura, esperando as condições necessárias para eclodir, para poder vir à tona os aspectos positivos de cada um de nós. Nesse sentido, o autoconhecimento coopera para que nós possamos discernir o que é útil e o que não é. O que é indispensável
e o que é secundário à vida feliz. Porque as conquistas dispensáveis pesam na economia emocional e passam a constituir uma preocupação que desvia a nossa mente daquilo que nós devemos buscar. E aí nós ficamos com medo de perder aquilo que nós conquistamos, né? Com medo do assalto, com medo do roubo, com medo de tudo, e perdemos o foco daquilo que é interessante realmente da gente buscar. A mentora fala então, utilizando da visão do budismo para refletir acerca das origens do sofrimento, seja ele expresso através das emoções perturbadoras ou seja ele de origem kármica. O Espiritismo vai nos ajudar a compreender que nós somos a síntese das nossas próprias experiências, os autores do nosso destino que nós vamos construindo através dos impositivos do determinismo, mas também do nosso livre-arbítrio. E eu gosto muito daquela passagem onde Kardec fala a respeito do avanço ou do retrocesso do ponteiro de um relógio, o quanto isso não interfere na lei do movimento que rege o mecanismo. Então, o nosso ponteiro pode ir para um lado ou para o outro, mas a lei do movimento se mantém inalterável, né? Então, a gente tem alguns elementos que são conduzidos, já regidos por uma questão pré-determinada antes do nosso reencarne, acerca, por exemplo, do nosso nascimento, da nossa morte, acerca da própria reencarnação. Todos nós vamos passar por essas experiências, mas a maneira pela qual isso vai se dar é que vai estar nas nossas mãos criar, modificar. Então, a própria hora do desencarne, que a gente sabe que nós viemos para a vida, mais ou menos com um tempo posto para as necessidades evolutivas que nós temos, né? Mas a própria hora do desencarne, às vezes também pode ser alterada em benefício daquela pessoa, se vai ter um aproveitamento melhor ou maior, seja desencarnando um pouquinho antes, seja um pouquinho depois. Por isso que a gente vê aquela outra passagem do Evangelho, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque às vezes a gente fica tão triste que o sujeito desencarna e às vezes está se desencarnando antes de passar por alguma experiência que não lhe é mais necessária. A pessoa tem um merecimento de então deixar a experiência terrestre um pouquinho antes. A gente vê muitos exemplos na literatura espírita, né? Mas as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos, dos pensamentos, das existências anteriores. Por isso que ser feliz depende do nosso livre-arbítrio, porque a opção como e quando agir vai liberar ou aprisionar o espírito no sofrimento. Por isso que a gente vê quando falamos em relação aos criminosos da terra e o quanto é necessário que nós nos preenchamos de compaixão perante aqueles tanto que regem as decisões mais importantes do mundo, da pátria, que muitas vezes enfrentam dificuldades para essas mesmas resoluções, o quanto é importante também que nós possamos emanar boas energias, boas vibrações, porque a gente sabe que quando uma pessoa está cometendo um crime, ela está começando uma trajetória. Ela está plantando situações que ela vai precisar depois se libertar, porque ficam inscritas na nossa consciência mais profunda. E aquele que sofre a violência, na verdade, está encerrando um capítulo doloroso da sua existência, se libertando então para um novo ciclo mais feliz. Uma ação provoca uma reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Por isso que tudo é o resultado das nossas ações passadas. Mas, diz a mentora, que nem sempre os efeitos vão se apresentar imediatamente, porque o tempo é relativo. Então, essa questão é da menor importância. O fato é que vão se apresentar, a reação é inevitável, mas ela pode vir logo, pode vir daqui a algum tempo e pode vir, inclusive, numa existência mais adiante. A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, né, o fulano fumou até os 140 anos de idade e nunca teve nada. Pois é, mas isso não quer dizer que ele esteja livre de precisar reequilibrar o tecido sutil do seu perispírito que danificou
em função do abuso, do mau uso que fez durante a sua encarnação. Agora, sempre lembrando que o amor é um enorme fator que atenua a gravidade, às vezes, das experiências e até das situações que nós vamos precisar passar. Então, por isso que agir através do amor tem uma importância não só na nossa atitude moral e na relação com o próximo, mas também de reconstituição dos tecidos sutis do nosso perispírito. Esse é um dado bastante importante e que o Espiritismo nos traz à reflexão. Nós temos, então, as provações e nós temos as expiações. As provações são de caráter um pouco mais leves, um pouco mais fáceis de serem modificadas, são escolhidas pela própria pessoa, sugeridas pelos guias espirituais antes da reencarnação e consistem em tendências, aptidões ou limites ou dores suportáveis, algum processo educativo que a pessoa precise passar, mas que pode ser alterado, né? Não são aquelas conjunturas irreversíveis. Então, diferentes das expiações, que aí sim são situações que a mentora coloca como uma cirurgia corretiva para o espírito. Situações que se relacionam, por exemplo, com alguma condição física, que a ciência humana no momento não tem condições de sanar, né? Uma situação que a pessoa precisa enfrentar para o seu crescimento. Ela relaciona como nos tribunais da Terra, que a gente tem o delinquente primário se apresentando com um certo crédito que suaviza a pena. Aí, se já é secundário reincidente, a pena fica um pouquinho mais intensa e assim por diante, e a expiação seria, portanto, uma medida mais drástica que o espírito não tem como escapar. Aquela conjuntura que se inscreve na sua consciência vem cobrando uma reparação, e aí a pessoa vai passar por uma encarnação vivenciando aquelas dores que em algum momento da sua trajetória impôs aos outros vivenciarem. Certo? Por exemplo, a gente tem o encarceramento em limitações orgânicas ou mentais, né? Mas sempre com o sentido de auxiliar aquele espírito a se reabilitar, a se superar, a se melhorar, a se modificar. Cada ser, diz a Joana, vive com a consciência que estrutura, de acordo com seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciadoras de libertação. E nós temos também, né, precisamos lembrar, aquelas aparentes expiações que se dão em nome do amor, como, por exemplo, a passagem de Jesus sobre a terra, de Francisco de Assis, dentre outros seres que já tinham alcançado um grau de elevação espiritual acima das necessidades, das dores aqui do mundo e que, no entanto, vêm passando por essas mesmas dores para nos transmitir coragem, para mostrar o caminho de como é possível fazer, de como é que nós devemos fazer para nos libertar dessas mesmas dores. Então, são aflições que a pessoa não tem na sua ficha kármica, não são, é uma aparente expiação, mas que é vivenciada, que é sentida na pele também, visto que aquele ser está ligado a um corpo físico, com todas as sensações correspondentes, né? A escolha de uma aprovação ou, né, a decisão de enfrentar uma situação expiatória mais grave, mais difícil no processo evolutivo, demonstra uma grande sabedoria daquele espírito, tendo em vista o quanto a existência física é de breve duração se comparada à caminhada do espírito. Então, os benefícios que se conquista mediante essas vivências são muito grandes, fazendo com que as dores passadas durante a caminhada na Terra se façam de menor importância. A gente tem, por exemplo, quando nós vemos aqueles adolescentes brigando com os pais,
e dizem assim: eu não pedi para nascer. Pediu, né? Se os pais são espíritas, então podem argumentar: pediu as dificuldades, pediu as provações, né? E aí a gente pode identificar aquelas pessoas que trazem na sua consciência essa sabedoria, a resignação, a coragem e até mesmo a alegria para lidar com essas dificuldades. Isso demonstra o quanto aquele serzinho já veio preparado, participou na escolha dessa mesma aprovação e no fundo tem a consciência do quanto aquilo é libertador para sua alma. A alegria então não vem de um movimento masoquista, e sim do conhecimento profundo do quanto aquilo é libertador para as culpas que estão inscritas lá no fundo da sua consciência. As provações vão mudando de curso, suavizando ou se intensificando conforme as atitudes daquela pessoa que vivencia. Então, com relação às provações, a gente tem a possibilidade de modificar muito o curso delas. Das expiações já não, é aquilo que a gente realmente não tem como modificar, mas nós temos a liberdade de lidar de uma maneira mais saudável com ela, seja através da resignação, né? Ao contrário de se revoltar, de se sentir não merecedor daquela dificuldade, de se sentir melhor do que os outros, porque como é que os outros podem passar e eu não, né? Essa diferenciação que nós damos para nós mesmos, que mostra um despreparo, um desconhecimento das leis universais. A nossa consciência não perdoa. O perdão encontrado no fundo da nossa alma para as nossas próprias atitudes impensadas vai se expressar mediante a reabilitação do infrator. Então, é por isso que a ação no bem e na caridade tem uma importância muito grande no processo de superação dos transtornos de culpa, seja ela uma culpa mais inconsciente, mais ligada a fatos dos quais nós não nos lembramos, por serem de encarnações mais antigas, encarnações passadas, ou sejam elas situações que nós tivemos nessa mesma encarnação e que nos magoamos ou tivemos atitudes impensadas e não conseguimos nos perdoar. A atitude no bem é que vai ajudar a fazer um contrapeso para que nós possamos ter força para encontrar a valorização pessoal, o sentido da vida. Por isso que muito mais do que numa psicoterapia, olhar para a culpa, olhar para a dor, que tem a sua importância também, mas mais do que isso é dar um curso, utilizar essa mesma dor para que ela se transforme num elemento propulsor, numa força que impulsiona o ser para fazer diferente, para agir no bem, para ajudar o próximo, a si mesmo, e dessa maneira ir construindo a alegria de viver. Porque existe um outro tipo de provação, de que fala Joana de Ângeles, que se trata daquele conflito que a pessoa traz no íntimo. Aparentemente está tudo muito bem, maravilhoso, né? Uma pessoa muito equilibrada, mas que no fundo sofre com dramas íntimos, e aquilo é um verdadeiro martírio. Então, esse também é um drama, também é um sofrimento que nós precisamos compreender o quanto isso vem também do nosso passado espiritual e quais os caminhos para que nós possamos ir construindo a cura de nós mesmos, construindo a felicidade de viver e superando essas coisinhas do nosso passado. E para encerrar essa breve reflexão de hoje, eu quero dizer mais duas frasezinhas aqui que a mentora coloca na sua obra, que na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. E o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Fiquem todos com Deus e até a próxima.